Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Professor Lucão na área. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito especial, que é o tema a respeito de gases ideais, tá certo? Vou pegar aqui minhas canetinhas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desses gases tão importantes, tá? Por quê? Porque eles nada mais nada menos não são todos na natureza que conseguem essa condição chamada de gases ideais. Também, galera, é muito comum a gente chamar ele de gases perfeitos, ok? Lucão, todos os gases são assim? Não, tá? Os gases ideais, gente, eles são nada mais nada menos do que uma condição físico-química, tá? Que alguns gases conseguem atingir, tá? No geral, mais ou menos três: o hidrogênio, o nitrogênio e o gás hélio, tá certo? Não confunda, por favor, gases ideais com gases nobres, tá? Isso é muito importante. O gás nobre, o que é a ideia dele, né? O gás nobre é aquele que não reage com outros gases, tá? Gases ideais não, é nada mais nada menos, como eu falei para vocês, algumas condições para que ele tenha essa capacidade de manter o que nós chamamos de razão PVT. Lucão, razão PVT, o que é isso? Então vamos lá, gente. Razão é uma divisão. Você vai pegar a pressão do gás vezes o seu volume e dividir pela temperatura. Essa razão, se ela se mantiver sempre constante, o que acontece? Esse gás é ideal. Mas, Lucão, constante é algo que não muda, exatamente, tá? Essa razão PVT, ela vai depender de dois fatores: o número de mols e esse R que nós chamamos de constante universal dos gases, tá certo? Quem que foi que criou esse tipo de gás, né? Equacionou esse tipo de gás, né? O nosso amigo Clapeyron. Clapeyron, ele pegava vários tipos de gás e fazia experimentos no qual ele alterava volume, mexia na pressão, aquecia, resfriava, e ele percebia que essa razão nunca mudava. Essa razão dependia de dois fatores: o número de mols que aquele gás tem e esse R, que é um valor numérico, que eu já vou falar para você agora, tudo bem? Tá certo? Essa equaçãozinha, a gente não aplica ela dessa maneira. A gente pega a temperatura que está dividindo, né, ó, e sobe com ela multiplicando. A gente usa essa equação aqui, ó, o famoso PV-nRT, né, ó, para você guardar. O professor vaidoso não rejeita trabalho, né, o professor trabalha pra caramba. Essa equaçãozinha é chamada de equação de Clapeyron, ela sempre pode ser usada para os gases ideais, não se esqueçam disso, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de cada termo dela? Vamos lá, ó. Pressão. O que é a pressão de um gás, né? A pressão do gás, galera, tem a ver com que a força que aquele gás está fazendo nas paredes do recipiente que ele está, tá? Então, pressão, lembra lá, pressão é força sobre área, né? Então, o gás está pressionando aquele recipiente, tá? Tem a ver com isso. Cuidado, pressão, gente, é uma salada de fruta de unidade aí. Tem vários tipos de unidade. Se nós estivermos trabalhando com a unidade oficial de pressão, a gente vai usar essa aqui, né? Ó, o Pascal, né? O PA. Pascal é a mesma coisa, galera, que Newton por metro quadrado. Essa é a unidade oficial de pressão. Porém, gente, a gente tem também o atmosfera, o ATM, milímetros de mercúrio. A gente usa também bar, PSI. Ou seja, pressão é um rolo completo aí, tá? Na nossa matériazinha aqui de física, né, a mais comum é o Pascal e também o atmosfera. Milímetros de mercúrio a gente usa mais para pressão atmosférica, a gente logo vai falar dela também. Tudo bem? Certinho? Volume. Quem é o volume de um gás? O volume de um gás nada mais é do que o volume do recipiente que ele está. Lembra? O gás não tem forma própria, igual aos líquidos, né? Então o volume de um gás vai depender de onde você coloca ele. Se você colocar o gás em um recipiente que é um cilindro, é o volume do cilindro. Se você tirar o gás dali e colocar num recipiente que é um paralelepípedo, uma caixa, ele vai ter esse volume aí, tá? Então o gás não tem volume próprio, ele tem o volume do recipiente que ele está, tá bom? Unidades possíveis por volume, né? Pode ser metro cúbico ou litros. Lembrando, né? Vamos colocar aqui para você, ó, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Isso você tem que saber, não se esqueçam disso, tudo bem? Agora, a gente vai levar em consideração a parte mais importante dos gases, não se esqueçam disso, que é a questão da temperatura. Tome muito cuidado com isso, galera, porque a temperatura
tem que estar na escala Kelvin. Se você não lembra, né, a escala Kelvin é chamada de escala absoluta, ela não possui números negativos. Professor, mas eu peguei um exercício, estava em graus Celsius, dançou, você tem que transformar na escala Kelvin. Professor do céu, não lembro, tá aqui o Lucão para te ajudar, ó. A temperatura na escala Kelvin, eu chamei aqui de θC, a temperatura na Celsius, mais 273. Então é muito fácil. Você pega a temperatura na escala Celsius, soma 273, você já tem a temperatura na escala Kelvin. Lucão, eu gosto de fazer as transformações tudo no final. Dançou. Você jamais na nossa matéria pode colocar a temperatura em graus Celsius. Sempre você tem que transformar no início. Não se esqueçam disso jamais, tudo bem? Então a temperatura não tem rolo nenhum. Tem que estar na escala Kelvin. Ficou claro? Tome muito cuidado com isso. Tudo bem? O Eninho é o nosso número de mols, né? O número de mols vem lá da nossa amiga química, é a massa total dividido pela massa molar. O eminho, né, é a massa total que aquele gás possui, né? E o emão vem lá da parte da tabela periódica, né? Se, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com gás nitrogênio, a massa molar é 14 gramas por mol. Se a gente estiver com hidrogênio, 2 gramas por mol, tá? Então o emão, a massa molar, vem da tabela periódica, a gente não tem como ficar guardando todos os valores, tá? Mas os caras fornecem, fiquem tranquilo aí, tá bom? Tome muito cuidado com esse cara que tá aqui. Professor, mas esse R não é só um valor numérico? É, mas é um demais da rolo, tá? Para você saber qual R você vai usar, você tem que ficar muito esperto com as unidades da nossa matéria. A nossa matéria, galera, é fácil, é PV e NRT. Só isso, só isso. Agora, cuidado com os valores. Olha esse valor do R aqui, 8,31 joules por mol Kelvin. Gente, joules é uma unidade de energia no sistema internacional. Então aqui você tem que ficar muito esperto. Para você poder usar esse valor, olha o problema aqui na tua vida, ó. A pressão tem que estar em Pascal e o volume necessariamente em metro cúbico. Professor, mas se você pegar o exercício e estiver em litros, você tem que transformar. Tá? Para você poder usar 8,31, a pressão tem que estar em Pascal, o volume tem que estar em metro cúbico. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Para você poder usar o 0,082, que é um outro valor possível para o R, olha a unidade dele, galera. Atmosfera vezes litro, mol vezes Kelvin. Olha aqui, tá? No próprio número sai as unidades. A pressão aqui tem que estar em atmosfera, o volume tem que estar em litros. Então, para você poder usar 0,082, vai depender da unidade que você tem de pressão e de volume. Então, fique esperto na hora de colocar esse valorzinho. Não tem que decorar esses dois valores, os exercícios sempre vão te fornecer, tudo bem? Mas fique esperto com a respeito das unidades nessa matéria. Tudo bem? Tá? Tô falando bastante disso, batendo forte nesse ponto, porque eu sei que é importante. Belezeira? Lei Geral dos Gases, olha só, a Lei Geral dos Gases é uma consequência, tá, da nossa razão PVT, só que ela é muito especial. Como assim? Se você estiver trabalhando com o que nós chamamos de sistemas fechados, como assim, Lucão, sistema fechado? Sistema fechado é aquele que o gás está preso no recipiente, coisas podem acontecer com aquele gás. Por exemplo, você pode aquecê-lo, você aumentaria a temperatura. Você poderia, por exemplo, pressionar esse gás alterando a pressão. Você poderia fazer esse gás se expandir por um volume maior. Você alteraria o volume. Mas olha só que interessante. Você pode variar a pressão, você pode variar a temperatura, você pode variar o volume. Você nunca pode fazer o quê? Perder ou adicionar gás. Então, se você está no sistema fechado, o número de mols é sempre constante. Seja no início, seja no final. Você não perdeu o gás e, logicamente, não entrou gás. Então, por exemplo, você não pode usar essa lei que eu vou passar agora para você se você estiver trabalhando, por exemplo, com desodorante, com extintor de incêndio. Por quê? Quando você aciona a válvula, você está perdendo o gás. Aqui, a quantidade de mols no início é a mesma quantidade de mols no final. Não se esqueçam disso, tá bom? No início, vamos supor que o gás tinha um certo valor de pressão, volume e temperatura. Eu coloquei esse zerinho que está aqui para falar para você como é no início. No final,
P vezes V vezes T, né? Ó, as pressões, volumes, temperaturas no final. Galerinha, famoso pivot povotou. Olha lá, pivot povotou. A razão PVT no início é igual a razão PVT no final. Início e final são iguais. Lei geral dos gases, não se esqueçam, sistemas fechados. Sempre posso usar? Sempre que for fechado, sim. Perdeu gás, adicionou gás, não pode mais usar a lei geral dos gases. Lucão, eu vou usar o quê? PVNRT novamente, tá? Nós só temos duas fórmulas possíveis, a matéria é simples, fica muito esperto com as unidades. Tudo bem? Fui. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.